Compartilhei a minha tela com vocês, tela inteira. Falar hoje um pouquinho sobre demanda, uma extensão dos capítulos anteriores aí, pega um pouquinho de restrição orçamentária, um pouquinho de utilidade, que é questão de preferências. Todo mundo consegue enxergar aí, tranquilo, gente? Tá ok. Então olha só. Vamos lá ver aqui bens normais inferiores, curva de renda-consumo, curva de Engel, alguns exemplos, bens comuns e bens de Giffen. Vamos lá, gente, pro livro. Então tá aqui o livro do Varian. Aqui, ó, 6, demanda, né? Então tá, como que o consumidor ele, digamos assim, ele resolve, né, alocar o seu recurso, fazer a sua escolha, né, o que comprar, quanto comprar, né, o que ele vai levar em consideração. E aí leva em consideração, né, um conjunto formado por diversos fatores, né? Quando ele decide, então, alocar o seu dinheiro numa determinada cesta de consumo, né? Então, como a gente já viu, tem visto aí em conteúdos passados aí, preço do próprio produto que ele procura, preço de bens substitutos, né? Mas não é só isso, né? Ele leva em consideração também a sua renda, né? De nada adianta ele quer comprar tudo, mas não tem dinheiro para tudo que ele necessita comprar, desejo, né? Só que o importante aqui é maximizar a sua utilidade, a sua satisfação, de forma que essa escolha ela seja a máxima possível, tanto do ponto de vista da utilidade, das preferências e também da alocação da sua renda, ou seja, não pode sobrar dinheiro na carteira, né? Então, olha só, as funções de demanda do consumidor são... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. A função demanda ela vai dar quantidade ótima, né? Então, a quantidade ótima, que ela é a melhor, digamos assim, é a melhor escolha possível para o consumidor, ela leva em consideração esses fatores que eu falei aqui, como, por exemplo, os preços, a renda, né? E também as preferências, né? Então, olha só, aqui, por exemplo, ele tem a demanda por X1, né? Que esse X1, como a gente já viu, representa um bem fixo, o X2 pode representar um outro bem ou um conjunto formado por todos os demais bens que compõem a cesta de consumo desse consumidor. Então, ele vai, para comprar o bem número 1, o X1, ele vai levar em consideração o quê? O próprio preço desse bem. Aqui o P2 seria, por exemplo, o preço dos produtos concorrentes, né? E a gente já tem visto em aulas passadas que tem o cliente o consumidor que ele se mostra, por exemplo, assim, extremamente preferível a um tipo de bem, então, por exemplo, ele não está, nesse caso, levando em consideração o preço. Aí já tem outro consumidor que ele se mostra indiferente entre o consumo, por exemplo, de uma determinada marca de café ou de outro café, né? Só para citar um exemplo, e nesse caso ele está levando em consideração o preço. Aí sim, aqui se enquadra, né, o P2, que é o preço da marca concorrente, né? E aí também tem que levar em consideração o M, que é o orçamento do consumidor, né? Tecnicamente a microeconomia chama de renda pessoal disponível, né? E o mesmo é válido também para o X2, que como eu já falei, ele vai representar um outro bem para o consumidor que vai comprar, por exemplo, dois bens, né? A cesta de consumo é composta por dois bens. Na prática, a gente costuma ver o quê? Uma cesta composta por diversos bens. Então esse X2 aqui ele vai representar todos os demais bens da cesta, né? E ele vai fazer a mesma coisa, né? E aqui isso aqui vai mudar de consumidor para consumidor, tá? Para alguns bens ele se mostra extremamente preferível uma determinada marca e para outros ele pode se mostrar indiferente, né? Então ele vai, por exemplo, levar em consideração o preço do bem substituto e aí ele pode estar realizando aí substituições na hora que ele for comprar, né, aí os seus produtos também. Mas a renda, isso aqui é universal, isso aqui tem que ser levado em conta porque afinal sem dinheiro não tem como realizar uma compra, tá ok, gente?
Então vamos ver aqui como que funciona isso para os bens que são normais e bens inferiores. Na verdade, isso aqui a gente já viu, tá? Em aulas passadas, é que esse capítulo da demanda aqui ele é como se faz uma junção e um resumo ao mesmo tempo dos capítulos anteriores, tá? O bem normal, como a gente já viu, é aquele tipo de bem que, poxa, aumenta a renda, você continua consumindo ele, só que em proporções superiores. Se a sua renda por algum motivo ela aumenta, você levou uma promoção salarial, ou de repente você trabalha por conta, você tem o seu negócio, sua empresa, só que aí você conseguiu vender mais, né? Sua empresa cresceu, seu negócio cresceu e sua renda aumentou, e tem algum tipo de bem que você costuma consumir com frequência, só que agora como o seu poder aquisitivo aumentou, você vai consumir mais dele, esse bem ele é chamado de bem normal. Isso aí é algo assim até comum de se ver, né? Imagina uma pessoa, isso eu lembro que eu falei em aula passada, uma pessoa que gosta muito de andar de carro. Eu conheci uma pessoa assim, lá na cidade de Várzea Grande. Ela amava andar de carro. Se pudesse, ficava o dia todo passeando de carro, assim ela me disse, né? Ela só não fazia isso porque a restrição orçamentária dela não permitia, né? Mas se ela pudesse, imagina se o salário daquela pessoa dobrasse. Ela ia andar 2 vezes mais em relação à quantidade que ela anda de carro, né? Então a gasolina para essa pessoa, ela é um bem normal. Por quê? Porque caso a renda dela aumentasse, ela ia continuar consumindo gasolina, só que numa proporção superior, né? Proporcional ao aumento do seu orçamento, da sua renda pessoal disponível, né? Sua renda, enfim. No caso dos bens inferiores, a gente já tem uma situação exatamente contrária. Imagina aquela pessoa que ela come ovo todos os dias porque ela não tem condição financeira de comer carne, mas o desejo dela é comer carne. Imagina que então agora a renda dessa pessoa aumente. O que ela vai fazer? Ela nunca desejou comer ovo, ela sempre desejou comer carne. Ela só come ovo porque ela não tem opção de comer carne, devido ao problema da restrição orçamentária. Caso a renda dessa pessoa venha aumentar, é óbvio que ela vai dar um chute no ovo e partir para carne, caso a renda dessa pessoa aumentar. Então, como ela deixou o ovo de lado uma vez mais que a sua renda aumentou, o ovo para ela vai ser um bem do tipo inferior. Por que inferior? Porque ela não demonstra importância para o ovo. Ela tem uma propensão ao consumo maior, uma inclinação ao consumo muito maior para carne. Ela só não comia carne porque a renda dela não dava. Tá? Então, aqui a gente vai ter... Olha só, normalmente pensaríamos que a demanda por um bem aumenta quando a renda aumenta, conforme mostra na figura 6.1, a gente já vai ver essa figura 6.1, tá? Então são bens normais, ó, se o bem 1 for normal, sua demanda aumentará quando a renda aumentar. E diminuirá quando a renda diminuir. Então tem esse lado da moeda também. Se a renda diminuir, poxa, ela vai diminuir o consumo. Como eu acabei de citar o exemplo da minha colega lá de Cuiabá, quando ela falou que gosta muito de andar de carro, né? Imagina se ocorrer exatamente o contrário, né? A renda dela diminui em vez de aumentar, ela vai andar menos de carro. Simples assim, tá? Então o bem gasolina para ela é um bem normal. Isso aqui é particular de pessoa para pessoa, muda muito. Isso aqui está relacionado ao desejo de consumo por um determinado bem específico, ou um conjunto de bens, tá? Está muito relacionado ao critério e preferência do consumidor, por isso que é um fator muito subjetivo, tá ok, gente? Então, olha só, a delta x1, ou seja, a variação do bem em 1, ela está diretamente relacionada à variação monetária, a variação da renda dessa pessoa, tá? Essa relação ela tem que ser maior que zero, indicando que, uma vez mais que a renda aumentar, necessariamente o consumo pelo bem 1 vai aumentar. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, diminuindo a renda, o consumo também vai aumentar, o que dá essa relação positiva aqui. Nós vamos ter uma relação maior que zero, ou seja, da variação do consumo desse bem específico em relação à variação da renda desse consumidor. Vamos ver aqui. Se uma coisa é chamada de normal, você pode estar certo de que também há a possibilidade de que venha a ser anormal. Puxa, mas o que vem a ser uma coisa anormal, né? Olha aqui, ó, bem chamado de bem inferior, né? Conforme eu já disse, ó. Isso até poderia ser anormal, mas quando pensamos no assunto, constatamos que os bens inferiores não são tão assim, não são tão incomuns. E não são mesmo, né? Como eu acabei de citar o exemplo aí
do ovo, né? Talvez a gente poderia citar outros exemplos. Seria o caso de uma pessoa aí que está lutando para comprar uma moto, mas por enquanto ela não pode, e portanto ela anda de bicicleta, né? A partir do momento que ela tiver uma promoção salarial, por algum motivo a condição financeira, a renda dessa pessoa aumentar, ela vai comprar uma condução motorizada, uma moto, por exemplo. Digamos o mesmo da pessoa que quer sair da moto e ir para o carro, por exemplo, tá? No caso da demanda, a escolha ótima ela vai se dar exatamente no ponto em que a pessoa consegue combinar a curva de indiferença com a reta de restrição orçamentária. Tá? Novamente eu falo que isso aqui, esse capítulo é uma revisão dos conteúdos que a gente já tem visto em capítulos subsequentes. Tá? Então aqui a gente tem plotado aqui um gráfico que mostra a combinação entre curvas de indiferença com reta de restrição orçamentária, certo? Para uma cesta composta por dois ou mais bens, bem X1 e bem X2. Aqui a gente já tem visto lá desde o capítulo 2 para cá. Então, olha só, o X2, novamente falando, ele pode representar não um bem, unicamente um bem, mas um conjunto dos demais bens que compõem a cesta de consumo desse determinado consumidor aqui. No primeiro momento, ele se localiza aqui, ó, nessa curva mais clara, que é a curva a reta orçamentária desse consumidor. Então, aqui ele consegue ter todas as combinações possíveis das quantidades compradas tanto de X1 quanto de X2, né? À medida que ele deseja comprar mais de X2, ele vai ter que ir abrindo mão de X1 e por aí vai. A escolha ótima desse consumidor aqui, levando em consideração que todo consumidor deseja maximizar a sua utilidade, deseja maximizar a sua satisfação, que é basicamente a mesma coisa, a melhor escolha para ele, certo? Ela vai se dar no ponto em que ele consegue alocar toda a sua renda disponível na escolha desse conjunto de bens, que vai ser a tangente, esse ponto único aqui, ó, certo? Ele tem uma escolha aqui de uma cesta de consumo. E o cachorrinho que está ali que latiu, não repare não, gente. Em que ele consegue alocar toda a sua renda disponível no consumo, na aquisição desses bens. Nem vai faltar dinheiro, nem vai sobrar dinheiro. Nesse caso, dessa curva de indiferença situada dentro deste primeiro triângulo aqui, a gente tem aqui um conjunto de escolhas também, né? De combinações de X1 e de X2, sem que o consumidor ele gaste todo o dinheiro disponível assim, para ser alocado nessa cesta de consumo. Só que nesses pontos aqui, ó, nessas combinações aqui, nós não temos assim uma combinação 100% satisfatória, porque na verdade o consumidor ele deseja adquirir mais, ele deseja alocar toda a sua renda. Aqui ele não está alocando sua renda, ele está voltando com dinheiro para casa. É como se ele fosse ao supermercado para encher um carrinho de compras, mas aqui ele está voltando com meio carrinho apenas. O que acontece com esse consumidor quando a renda dele aumenta, certo? Bom, se o consumo dele aumentar na mesma proporção, então nós podemos chamar que esses bens, essa cesta formada por esses bens que aumentou o consumo, são chamados de bens normais. E aí a gente tem, no primeiro momento, um deslocamento para cima e para a direita da nossa reta de restrição orçamentária, e ao mesmo tempo nós temos também um deslocamento da curva de indiferença. Por quê? Porque se a gente observar, na verdade aqui nós temos uma escolha ótima, uma demanda ótima para esse nível de renda. Só que esse consumidor ele deseja consumir mais. Uma vez mais que a renda dele aumentou, foi deslocada para cima e para a direita, onde a gente tem agora essa linha mais escura de restrição orçamentária, e a gente vê que o cliente agora ele está comprando nesse ponto, o consumidor ele está comprando nesse ponto. Essa escolha aqui ela também é uma escolha ótima, a gente tem aqui uma tangente, um único ponto interceptando a reta de restrição orçamentária, só que aqui o consumidor ele está mais satisfeito, ele está mais feliz,
certo? Antes ele comprava aqui nesse ponto, só que era o que o dinheiro dava. Agora a renda aumentou e ele continua comprando os mesmos produtos em uma quantidade maior, alocando toda a sua renda. Aqui também é uma escolha ótima e melhor que essa primeira escolha aqui, tá? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Fácil, né? Alguma dúvida? Ei, ninguém fala nada? No momento não, tá tudo certo, né? Vamos ver aqui o que são essas curvas de renda-consumo, curva de Engel. Curva de renda-consumo ela também é chamada de expansão da renda, caminho de expansão da renda, tá? Que é isso aqui, ó. A renda vai aumentando, ela sai desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui. Aqui a gente traça uma linha que ela não é reta, ela é uma curva. Já a gente vai ver no próximo gráfico aqui, ó. O que ele fala? Para cada nível de renda M, haverá uma escolha ótima para cada um dos bens, como a gente já viu anteriormente ali. Naquele primeiro nível de renda ele tinha uma combinação de consumo, no segundo nível de renda ele já aumentou o consumo de ambos os bens. Então ele maximizou ainda mais a satisfação dele. A satisfação dele agora está relacionada ao segundo nível de renda, tá? Então, ó, focalizemos o bem 1, no caso X1, e examinemos a escolha ótima em cada conjunto de preços e renda. Então agora a gente vai mexer o quê? A gente vai mexer nos preços dos bens e a gente vai mexer na renda também. Ou seja, na verdade a gente mantendo os preços constantes, vamos ver o que acontece quando aumenta a renda. Se mantivermos fixos os preços dos bens 1 e 2, ó, ceteris paribus, tudo mais constante. A gente supõe que os preços eles não vão subir. Considera aí um intervalo de tempo, sei lá, de um mês para o outro, né? E os preços continuam os mesmos. E observamos como a demanda varia à medida que a renda varia. Então, supõe-se que esse consumidor teve uma promoção salarial, um aumento de renda por algum motivo, mas que os preços dos produtos que ele costuma comprar não mudaram. A gente consegue gerar uma curva, essa curva é chamada de curva de Engel, que é um gráfico da demanda de um dos bens como função da renda com os preços constantes. Então tá, a gente mantém o preço fixo, a gente vai aumentar a renda e vamos ver o que vai acontecer com a demanda desse bem específico. Olha só, essa linha mais clara aqui é a nossa curva de restrição orçamentária. Exatamente nesse pontinho preto, a gente tem a alocação ótima, a combinação ótima, o ótimo do consumidor. Aqui ele tem aqui, olha só a curva de indiferença. Aqui ele tem a combinação ótima para esse nível de renda. Mas sabe o que acontece? A renda dele aumentou. Olha só, a curva de restrição orçamentária ela foi deslocada dessa linha mais clara para essa linha superior aqui, mais acima, à direita, essa linha escura aqui, ó, em negrito aqui. A renda do consumidor aumentou. Mas o que aconteceu com o consumo de X2? Ó, aqui está X2. Ó. Antes ele estava aqui. Aliás, desculpa, com essa cesta que ele tinha, essa combinação aqui. Agora essa combinação mudou. Olha, ele está consumindo menos do X1 e mais do X2. Possivelmente, para esse, possivelmente não, né? O gráfico, esse gráfico aqui é o resultado da demanda desse consumidor, certo? Por essa cesta de consumo, considerando apenas o aumento da renda. Os preços não aumentaram. Ele passou a consumir menos de X2, significa que para esse consumidor aqui, X2 é um bem inferior. Vamos acreditar que o X2 para esse consumidor aqui, somente a título de exemplo, para facilitar o entendimento, seja ovo. Não é que ele parou de consumir ovo, ele continua consumindo, mas numa proporção ligeiramente inferior ao que ele consumia. Porque agora ele passa a consumir, por exemplo, mais carne. Tranquilo, né, gente? É o típico caso de um bem inferior. O bem 1 é um bem inferior, o que significa que a demanda por ele diminuiu quando a renda aumenta. A renda do consumidor aumentou e ele diminuiu o consumo de um dos bens
da sua cesta. A curva de renda-consumo, olha só, a gente tem esse gráfico aqui, X1 e X2, tá? Aqui estão as retas, ou chamadas também linhas orçamentárias, linha ou reta orçamentária é a mesma coisa. Aqui nós temos as curvas de indiferença. As curvas de diferença mostram todas as combinações possíveis de alocação, de escolha desses dois ou mais bens, X1 e X2, né? E a cada nível de renda. Então aqui a gente tem o primeiro nível de renda, a gente tem a curva de indiferença associada a esse nível de renda aqui. Nesse ponto da tangente aqui, ó, a gente tem a escolha ótima do consumidor. No segundo momento, a gente percebe que a renda do consumidor ela se expandiu, ela aumentou, e aí ele vai ter uma nova combinação aqui. Nesse caso, a gente vê que a demanda tanto por X1, olha só, como por X2, ela aumentou. Nós tínhamos esse ponto aqui antes. E agora a gente vê que a gente tem uma demanda maior. O consumidor está comprando mais de X2 e mais de X1 também, porque a renda aumentou. Aqui também é uma escolha ótima. E aí por aí vai. Imagina se aqui nós tivemos aí uma nova promoção salarial, um novo aumento. Nós teríamos essa escolha aqui. Ou seja, o que a gente observa dessa cesta de consumo para esse consumidor em específico é que todos os bens dessa cesta aqui são perfeitamente normais para esse consumidor, porque à medida que a renda do consumidor vai aumentando, ele também aumenta a demanda por cada um desses bens que compõem essa cesta de consumo. E quando a gente pega e traça todos esses pontos aqui, ó, esse outro aqui, a gente tem aquilo que se chama caminho de expansão da renda ou curva de renda-consumo, também a curva de Engel é a mesma coisa. Só que olha só, é interessante observar que vai chegando um momento aqui que ela não é reta, ela é curva. Ela vai chegar um momento que ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai se curvando para dentro. Por que que isso acontece? Porque, gente, de nada adianta a renda ir aumentando, que o consumo desse consumidor ele não vai aumentar ao infinito. A renda ela pode até que aumentar ao infinito. Amanhã ele ganha o prêmio da Mega Sena de virada de ano, ele fica milionário e quer dizer que ele vai ir ao supermercado e vai pegar essa grana toda e comprar tudo em produto para consumir? Em carne, produto de limpeza e não sei mais o que? De forma alguma, gente. Tá? Problema de limitação física de consumo do próprio ser humano. Tá? Por isso que essa curva de renda-consumo, caminho de expansão da renda, também chamada de curva de Engel, ela vai ter exatamente esse formato aqui. Ó. Por mais que a renda vai aumentando, vai chegar um momento que ela vai começar a se curvar para dentro. Onde é que vamos ver aí que o consumo ele já não vai mais estar acompanhando a renda. É como se o consumo tivesse se desassociando da renda. Novamente eu falo por questão de limitação física. Tá ok, gente? Alguns exemplos, aí a gente tem o caso dos substitutos perfeitos, gente. Substituto perfeito, tá? Normalmente a pessoa leva em consideração o preço, né? Então aqui não tem o caso daquela preferência extremamente estrita. Eu prefiro marca A em relação à marca B. Esse café aqui eu não tomo, tem que ser aquele outro café. E aí a pessoa ela não está se importando com o preço. Não, aqui é diferente, tá? Aqui no caso do substituto perfeito, a pessoa ela não se importa, pelo contrário, ela se importa com o preço sim, tá? Aumentou o preço, não, ela pula para outra, ela não está se importando com o produto, com qualidade. Para ela tudo é café do mesmo jeito, só para citar um exemplo. Aí ela vai e substitui. Então vamos ver aqui substitutos perfeitos. Aqui nós temos aqui, ó, as curvas de indiferença. No caso dos substitutos perfeitos, as curvas de indiferença elas vão ter um formato muito parecido com o da reta orçamentária, tá, gente? Os produtos eles substituem perfeitamente. É como a gente viu naquele exemplo passado da pessoa que colecionava lápis, gostava de comprar lápis, e ela sempre comprava aquela combinação lá de 20 lápis, tinha azul e tinha vermelho, e ela não se importava muito com a cor. Então, assim, ela abria a mão de um para
para o ingresso ou compra de um outro lápis da cor oposta. Para ela pouco importava a cor. E daí ela fazia a substituição exatamente na mesma magnitude, exatamente na mesma quantidade. Tá? Aqui está a curva de Engel, a inclinação ela vai ser igual ao próprio preço, né? A gente não vai ver diferença de um para outro aqui. E a inclinação ela vai estar relacionada à renda. Claro que vai ter um limite aí onde isso aqui vai começar a frear, né? De nada a pessoa começar a ganhar, que ela vai continuar consumindo ao infinito. Não, isso aqui não vai acontecer. Vamos ver aqui. Tem o caso dos complementares perfeitos também. Os complementares, produto complementar, é aquele que é consumido conjuntamente, simultaneamente, ao mesmo tempo, com outro, digamos, outro bem, tá? Existem alguns exemplos clássicos, como por exemplo pão e margarina, combustível e veículo, deixa eu ver mais, sapato e meia é um exemplo muito clássico, terno e paletó, só que nem sempre essa combinação se dá de forma assim exatamente perfeita. Por exemplo, é muito comum você ver uma pessoa ir lá e comprar um sapato e ela não vai comprar apenas um par de meia, ela vai comprar 2 ou 3, por exemplo. Mas existem alguns produtos que o consumo deles, a compra e o consumo, digamos assim, eles são simultâneos, exatamente na mesma proporção. Seria o caso, por exemplo, de você ir até uma lanchonete e comprar um hambúrguer. E ali você percebe que a pessoa que produz, que prepara aquele hambúrguer, para ela produzir aquele lanche, ela vai usar uma unidade de pão, uma unidade de hambúrguer, uma unidade de ovo, só para uma porção em algumas gramas, por exemplo, de linguiça calabresa. Tá? Esses produtos eles são considerados complementares perfeitos, porque eles estão se complementando na mesma proporção. Por exemplo, para cada unidade de pão, você tem ali adicionado para compor e formar aquele lanche apenas uma unidade de hambúrguer. Pessoal, tá claro até aqui? Falam para mim aí. Ei, estão na sala, ouvindo, prestando atenção? Fácil o conteúdo, gente. É fácil. Tá claro para todo mundo? Tá ok? Posso prosseguir? Tá bom. Então, olha só. O consumidor usará sempre a mesma quantidade de cada bem, não importa quais sejam. A curva de renda-consumo estará diagonal, passar pela origem, como ilustra a figura 6.5a. Vamos ver aqui, cadê essa figura? Aqui, ó. 6.5a. Então, por exemplo, aqui, digamos que você é fanático em hambúrguer, né? Digamos que você não vai comprar, não. Aliás, você vai preparar em casa. Então, para preparar em casa, você vai comprar o quê? Você vai comprar um pão, vai comprar um hambúrguer e lá os adicionais também, né? O seu nível de renda a esse nível de renda aqui, ó, ele permite você comer, por exemplo, um hambúrguer por semana. Só para citar um exemplo. De repente mais, né, gente? Brincando, mas só para citar um exemplo. Então, olha só. Aqui você compra o quê? Um pão de hambúrguer e você compra um hambúrguer para fazer o seu lanche em casa mesmo. Caramba, sua renda aumentou. Agora você recebeu uma bolsa estudante. Além da renda do seu trabalho. De repente você trabalha em meio período e conseguiu mais uma bolsa, um auxílio, sei lá, alguma coisa aí. Ou uma promoção salarial, ou de repente você trabalha com vendas e seu faturamento aumentou, dobrou, tá. Não precisa necessariamente ter dobrado, mas sua renda permitiu que agora você compre 2 unidades por semana. Estão percebendo, gente? Que olha só, por que tem uma linha aqui? Por que ela é diagonal? Ela não vai ser que nem por que ela não vai ser aquela curva de indiferença côncava como dos outros bens? Porque os outros bens lá, das outras cestas que a gente já viu na maioria dos casos, eles não acompanham uma proporção exatamente igual. Você vai fazer uma compra, você vai lá no supermercado, você compra 3 unidades de desodorante, você compra 15, 20 de sabonete, você compra uma unidade de creme dental, você compra 2 garrafinhas de óleo, você compra 3 pacotes de arroz, não tem nada na proporção ali, na proporção igual.
é muito diferente, o que vai dar aquela combinação daquele formato em U. Nesse caso, dos produtos ou bens complementares perfeitos, que são comprados, consumidos conjuntamente e exatamente na mesma proporção, a gente vai ter a situação aqui, ó, 1 para 1. Agora aqui você já tem uma outra situação, 2 para 2, 3 para 3. Fácil, né, gente? E por aí vai. Única e exclusivamente para os bens complementares perfeitos, tá? E a curva de Engel, que é o caminho de expansão da renda, curva renda-consumo, olha aqui, ó, do P1 e do P2, ela vai estar relacionada ao quê? À renda. Aumentando a renda, o consumo ele vai se expandir de forma reta. Reta, por quê? Por conta disso aqui, ó. Tá? Esses bens aqui eles são consumidos exatamente na proporção. Um hambúrguer para cada pão. Tá? Só para citar um exemplo. É claro que isso aqui também... isso aqui não se dá ao infinito, gente. Também não cabe aqui falar o infinito disso aqui, porque todo mundo é limitado. Tá? Imagina, a pessoa não vai comer hambúrguer ad eterno, ad infinito. Come o que o estômago aguenta e pronto. Se a renda continuar aumentando, você dá um destino para essa renda aqui para outras coisas. Tá? Mas isso aqui, ó, de acordo com a limitação da pessoa, ela vai seguir exatamente esse aspecto aqui. Um hambúrguer, 2, 3, 4, 5 por semana. Talvez um por dia, 2 por dia, sei lá. Alguma coisa assim. Tá certo? Aqui, gente, ele fala da questão da preferência. Deixa eu voltar aqui. Cobb-Douglas. A preferência Cobb-Douglas. Isso aqui eu não falei, isso aqui está relacionado lá no capítulo anterior. Mas é assim, dá para jogar na equação, dá para resolver. Ela está relacionada a uma equação de produção. Isso aí vocês vão ver lá na disciplina de teoria do crescimento econômico. Onde você tem pelo menos 2 fatores de produção e cada um desses fatores você vai atribuir um peso a eles, um expoente, tá? E normalmente esse número ele vai estar associado a 0 e 1, que significa um percentual de participação. Por exemplo, você vai produzir um bolo, vamos supor que para produzir esse bolo você precisa de apenas 2 ingredientes, água e farinha. É claro, né, gente, que eu sei que não dá, mas vamos supor. Então aí, de todo o peso do bolo, você vai atribuir um número maior que 0 e menor que 1 para a água, e ao mesmo tempo um número maior que 0 e menor que 1 para a farinha, que vai dar a participação relativa, a participação percentual de cada um desses ingredientes na composição final do bolo. Vamos supor que esse bolo pese 1 kg, por exemplo, né? Então, qual que vai ser a participação percentual de farinha? Sei lá, 60%. Pronto. Então, o F vai ter elevado a 0,6. E a participação de água? Vai ser o todo, né, que é 1, representando 100%, menos a farinha, que é 0,6. Ou seja, a participação de água é 40%, igual a 0,4. Tá? Então, a gente vê isso aqui muito quando, por exemplo, você vai ao supermercado e vê uma pessoa encher um carrinho de compras. A curva de indiferença para esse consumidor, ela vai ter aquele formato dessa maneira aqui, ó. Você nunca vai ver tocar aqui, ó, o X2 aqui no eixo 0 e nem o X1 no eixo 0, porque a pessoa ela vai estar comprando um pouquinho de cada dessa cesta aqui, e ela vai ter esse formato meio estranho aqui. Por quê? Porque você vai atribuir um peso diferente a cada produto. É como eu acabei de falar alguns minutos atrás. Você vai lá, você compra, sei lá, um pacote de açúcar, um pacote de sal, ou de repente 2 de açúcar e 1 de sal. Você vai comprar 3 unidades de óleo, aí você vai comprar uns 2 pacotinhos de feijão, você vai comprar apenas um de arroz, carne, você vai comprar uns 2. Os pesos para os produtos da cesta de consumo, eles são muito diferentes. Tá? Então, assim, tendo esses dados em mãos, até que dá para fazer a continha. Jogar lá na equação Cobb-Douglas e resolver. Aqui, a preferência Cobb-Douglas. Tá aqui, tá vendo? Se U significa utilidade de x1 e x2 vai ser igual aqui, ó.
o x1 elevado a alfa e o x2 elevado a 1 menos alfa, tá? Se a gente tiver esses valores em mãos, é fácil resolver isso aqui e plotar até as curvas de diferença no gráfico, né? O problema é coletar esses dados. Mas dá. Dá sim. Então, só para a gente ver que no formato do tipo de preferência Cobb-Douglas, a gente vai ter esse formato aqui, tá? Mas a curva de Engel ela é muito similar, só que ela não vai passar exatamente pela origem aqui no meio, como por exemplo daquela situação que a gente viu no gráfico anterior, dos produtos que são complementares perfeitos. Olha aqui, ó, o caminho de expansão da renda. Ele está exatamente no meio, que você vai pegar e dividir aquela renda ali, ó, em proporções iguais na aquisição de x2 e de x1. No caso aqui a gente trabalhou com o exemplo de hambúrguer. Aqui não, aqui já vai ser um pouco mais bagunçado. Aqui você vai ter que distribuir essa renda aqui em toda a cesta de consumo e cada um dos bens você vai atribuir pesos diferentes, ou seja, proporção diferentes. Você não vai comprar todos eles exatamente na mesma magnitude, exatamente na mesma quantidade, tá? Vamos ver aqui. Essas preferências homotéticas, ó, todas as curvas de renda, consumo e dinheiro que já vimos têm agora sido, na verdade, linhas retas. Isso porque nossos exemplos têm sido muito simples. Aqui ele fala, por exemplo, olha só, tem o caso do bem de luxo, por exemplo, tá? Bem de luxo, vocês têm que entender o seguinte, tá? O bem de luxo, ele não é somente para aquela pessoa, o ricão, pessoa extremamente abastada que tem condição de comprar aquele bem. Tá? Normalmente as pessoas costumam fazer uma associação, eu não digo nem errada, mas equivocada. Elas pensam assim, o bem de luxo é só aquela pessoa extremamente abastada que tem condição de comprar. Não necessariamente. Um aparelho celular, para algumas pessoas, pode ser um bem de luxo. Tá? Então isso está muito relacionado não somente à renda, mas à maneira, a percepção como a pessoa enxerga aquele bem. Tá? Nós temos o caso do bem de luxo, nós temos o caso do bem necessário. Tá? A demanda desses bens, é claro que ela vai estar associada à renda. Vamos ver aqui. Eu achei um slide aqui que tem um gráfico mais tranquilo. Deixa eu ver. Não é esse aqui não. Oh, desculpa a demora aí, gente. Demorando a carregar, mas já carrega. Não, acho que também não é isso aqui não. Eu vi antes, também não é isso aqui. Aqui, ó. Efeito renda. Aqui, ó. Ele é semelhante ao bem necessário, ao bem inferior, tá? Ó, no caso do bem de luxo, ele vai seguir o caminho da expansão da renda. À medida que a renda aumenta, a pessoa lá compra mais. No caso do bem necessário, ele é parecido com o bem inferior, porque entendo vocês o seguinte, deixa eu ver aqui. Se a pessoa ela tiver um aumento de renda, mas ela comprar aquele bem, ela continuar comprando mais em proporções, digamos assim, não é que ela vai diminuir o consumo, mas a proporção de compra de consumo daquele bem não acompanha a proporção da sua renda, significa que aquele bem ali ele é um bem do tipo necessário, tá? O que a gente pode citar como exemplo de bem necessário? Por exemplo, produtos de limpeza. Não é porque a renda da pessoa ela vai dobrar
que a pessoa ela vai dobrar a compra, por exemplo, de itens de higiene pessoal ou mesmo de sabão, água sanitária, essas coisas para limpar a sua casa, tá? Então, os bens que são considerados bens, nem todos, mas alguns bens que são considerados necessários, eles não acompanham o caminho de expansão da renda, né? Como, por exemplo, eu acabei de citar, não é porque a pessoa começou a ganhar, dobrou a renda, triplicou a renda, ela é tão fanática em sabão que ela vai dobrar ou triplicar o consumo de sabão, não, tá? Por exemplo, naquela situação que eu falei da gasolina, da minha colega lá, a gasolina para ela é um bem de luxo, tá? Ela gosta muito de andar de carro, aquilo dá um prazer, assim, muito grande nela. Então, se aumentar a renda, ela logicamente que vai aumentar a proporção de consumo de gasolina. Mas de produto de limpeza e alguns outros produtos, não vai. Ela vai continuar consumindo, mas em proporções inferiores. Mas não era esse gráfico que eu queria mostrar, era um parecido, mas enfim, vamos voltar lá no livro. Bens comuns e bens de Giffen. O bem de Giffen ele já é um bem diferente. Teoricamente o arroz então aumentaria, professor? Arroz, feijão, ou só tipo itens? Eu não entendi a sua pergunta. Se tipo assim, se a minha renda aumenta, o senhor falou que produto de limpeza, teoricamente, a renda de o produto de limpeza não ia aumentar, né? Não. O consumo. Mas assim, então de itens, por exemplo, que nem arroz, feijão, esse tipo, isso pode acabar aumentando. Mas aí depende de como você enxerga o arroz. Entendi. Paulo, é assim. Eu acredito que, por mais que a sua renda aumenta, o consumo de arroz ele não vai acompanhar. Ele pode até acompanhar no primeiro momento. Imagina uma pessoa extremamente carente de recursos financeiros. Ela desejaria comer mais, só que por conta de restrição orçamentária ela come, digamos que 20 ou 30% do que seria a necessidade diária pela ingestão de alimentos, por exemplo. Imagina uma pessoa extremamente carente. Aí a renda dela passa a aumentar. É óbvio que o consumo dela por arroz, por alimentos, vai acompanhando. Imagina que aumenta um pouco mais, ela vai aumentar. Só que de nada adianta a renda continuar aumentando, que vai chegar um momento, Paulo, que o consumo dessa pessoa vai se saturar, ela vai parar de comprar. Tá? Então, aí assim, ela vai procurar um outro item. Exatamente. Alguns alimentos, eles são bens assim, aliás, todo alimento, né? Alimento, de forma geral, ele é um bem necessário porque a gente precisa se alimentar. Só que por mais que a renda da pessoa aumente, ela não vai comprar alimento de forma assim infinita, de forma eterna. Ela vai comprar aquilo que satisfaz a necessidade básica biológica de consumo por alimento e depois ela vai dar destino a esse recurso financeiro para outras coisas. Só para citar um exemplo. Os bens necessários, o bem inferior ele acaba ficando de lado quando a renda aumenta. Por exemplo, o ovo, né? A pessoa substitui, ela troca o ovo por carne. A renda aumentou, ela nunca quis comer ovo, ela quis comer carne. A renda aumentou, por que ela vai continuar comendo ovo? Nesse caso, é um bem inferior, porque basta que atribuísse um aumento de renda para a pessoa que ela substituísse por um produto, uma proteína que ela acredita que é mais saborosa, melhor e por aí vai. Tá? No caso do bem necessário, ele é parecido, não é a mesma situação, mas é parecido por quê? Porque diante do aumento de renda, a pessoa, não é que ela deixa de consumir, como no caso do ovo, substitui o ovo por carne, ela continua comprando, mas assim, a renda dobrou, triplicou, quadruplicou, triplicou,
quintuplicou, mas ela continua comprando exatamente na mesma proporção. Ou seja, a proporção que a pessoa vai consumindo, adquirindo esses bens, não acompanha a proporção da renda. Ela é ligeiramente inferior à proporção do aumento da renda. Por isso que a pessoa continua comprando? Sim, mas pouquinho. Só que ela precisa, então é um bem necessário. O arroz ele também vai ser um bem necessário. A pessoa ela vai continuar comprando, mas em proporções assim necessárias ao seu consumo, à sua subsistência. Tá? A gente descarta algumas exceções. Veio a pandemia, vai fechar as empresas e não sei o quê. Bora todo mundo para o supermercado fazer estoque de arroz. E aí quando você vê, a pessoa está com 50 fardos de arroz aí na cozinha. Aí passa um mês, situação volta tudo normal, não teve greve de caminhoneiro, não teve nada, e aí ela começa a apodrecer arroz, carunchar tudo aí. Então isso aí é uma exceção, tá? A gente nem contabiliza, nem considera as exceções, a gente considera aquilo que é tradicional, que é muito assim comum de se ver, tá? Que é basicamente aí as situações abordadas nesse livro aqui. Tá ok? O Bendy Giffen ele é um pouco diferente. Depois eu vou pedir para vocês lerem isso aqui, eu não vou ficar lendo não, mas ele é um bem que, poxa, aqui ó, possível de acordo com a lógica, encontrar preferidos bem comportados, em que a diminuição do preço do um provoca a diminuição da demanda desse bem. O contrário também é verdadeiro, ou seja, se o bem ele custa mais caro, a pessoa vai lá e compra mais. Você já viu esse tipo de situação assim? Isso aqui é muito comum com automóvel, gente. Se for uma pessoa lá bem abastada financeiramente, um médico, um advogado, um engenheiro, um empresário de renome aí, ele não vai querer andar com carro popular. E ele vai lá na concessionária e ele vai tirar um Volvo que custa quase R$1 milhão. Mas aí eu pergunto para vocês, será que custou tanto assim para a empresa produzir esse produto ao ponto dela vender tão caro assim? É bem provável que não. Esse é o típico bem chamado bem de Giffen. O camarada ele só compra porque é caro. Você sabe por quê? Porque ele quer estar acima da média. Ele não quer ser nivelado à classe comum. Ele não quer andar de carro popular. Ele quer estar acima da média. Ele quer estar sendo visto acima da média. E ele sabe que isso, inclusive, gera crédito para ele, gera credibilidade. Tá? A clientela olha isso aí com bons olhos. Se o cara está andando de carrão, é porque ele é um profissional extremamente competente. Aliás, associa a renda, é porque ele ganha muito dinheiro. Se ele ganha muito dinheiro, é porque o cara é bom no que faz. As pessoas, na maioria das vezes, costumam fazer esse tipo de associação, que, embora algumas vezes seja até equivocada, não está diretamente relacionado à realidade, mas faz referência sim, tá? Faz referência, tá? Então o bem de Giffen é esse bem aí. Puxa, ele está diretamente relacionado ao preço e a pessoa tem condição de pagar, ela vai lá e compra. E ela só compra porque ele é muito caro. Não é que ele é caro, que o dispêndio financeiro, o desembolso financeiro para adquirir esse bem, ele é muito elevado, digamos que em relação aos produtos concorrentes. E quando o preço dele cai, oferta, colocamos Mercedes-Benz e BMW na promoção, você vai pagar só 30% do valor. Vai falir a fábrica porque daí os ricaços não vão querer comprar. Desculpa estar usando esses termos, gente, tá? Mas só para vocês entenderem que na prática é assim que funciona, né? Quando o livro ele traz essa explicação técnica do conceito de bem de Giffen para a gente, tá? Ele realmente está associado a ideia de valor e preço ao mesmo tempo. A gente sabe que não são coisas iguais, tá? Valor é uma coisa, preço é outra, mas as pessoas têm uma crença, como eu já disse, muitas vezes equivocada, que quando o valor financeiro, o valor monetário é muito alto, significa que aquele bem ele tem um valor melhor. As pessoas costumam chamar de produto de uma qualidade superior, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Isso é bem de Giffen. Custou mais caro, as pessoas vão comprar mais dele. Caiu o preço, promoção, liquidação, 70% off, já era. Vai falir a fábrica, porque daí o pessoal mais abastado que comprava não vai querer comprar. É assim que funciona, gente. Aí entra um pouquinho daquela chamada economia comportamental. Não cabe aqui falar disso, nem é a minha área, não.
Mas é economia, gente, ela tem muito a ver com psicologia também. Ou seja, é a maneira, ela está relacionada, a demanda, ela está muito relacionada também, não somente ao fator renda, mas é a maneira como o possível cliente ou consumidor, ele encara aquele produto perante ao preço que está sendo cobrado por ele. Tá? Então as pessoas é a percepção que as pessoas têm em relação aos preços dos produtos, ao produto e o seu preço em questão. Foi claro, gente? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Então vamos descer aqui. Aqui mais uma curva de diferença com escolhas ótimas. Olha só. Baixou o preço, o que aconteceu? A quantidade demandada caiu por esse bem aqui. Nós tínhamos aqui um preço mais alto associado a essa quantidade maior aqui. Ó. Aliás, desculpa, aqui não é preço não, aqui é X1 e X2. Vamos ver aqui. Por enquanto, nas pesquisas de teoria do consumidor, pode deixá-lo com a impressão de que tudo pode acontecer. Se a renda aumentar, a demanda de um bem pode aumentar ou diminuir. Isso aqui depende, gente. Vai depender de como de como a pessoa olha para aquele bem. Ó, se o preço aumentar, a demanda pode aumentar ou diminuir. Será a teoria do consumidor compatível com o tipo de comportamento ou haverá dois tipos de comportamento excluídos pelo modelo econômico do comportamento? Aqui ele está falando daquilo que eu disse sobre economia comportamental. Então, a demanda desse produto aqui ela vai mudar muito de consumidor para consumidor. Um bem comum, em geral, a demanda por um bem aumenta quando o seu preço diminui, como nesse caso. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui não está relacionado ao preço, não está relacionado a dois bens aqui, são curvas de indiferença. Olha aqui, ó. Aqui é o caso do bem de Giffen, ó, figura 6.10, um bem de Giffen. O bem 1, nesse caso X1 aqui, é um bem de Giffen, uma vez mais que a demanda por ele diminuiu quando o seu preço diminui. Aqui ele não relaciona. Aqui ele relaciona dois bens, X2, X1, a gente não consegue ver o preço aqui, mas ele conta a situação aqui. Sei lá, imagina uma pessoa que estava acostumado aí a comprar um carro, todo ano ele trocava, né? Só fiel àquela marca. Eu já vi isso aqui em Sinop, né? O cara comprava só BMW e só Mercedes-Benz, né? Aí por alguma, não estou falando que é o caso, estou falando uma questão de preferência, mas por algum motivo, digamos que uma dessas marcas aqui, ó, sei lá, X1 seja BMW, X2 Mercedes-Benz. Se a BMW baixar o preço, ele já deixa de comprar, tá? Digamos que aqui tem a quantidade de todo mundo que está comprando aí Mercedes-Benz. O preço da Mercedes-Benz caiu, digamos que uma certa parte desse público que comprava Mercedes-Benz deixa de comprar Mercedes-Benz. Por quê? Porque houve redução no preço. Como houve redução no preço, ele entende que esse produto aí, sei lá, ele vai se tornar mais popular, mais acessível às pessoas da classe média, e por isso ele fala assim, não, eu não vou mais querer não, baixou o preço aí, e eu quero estar acima da média, então eu vou pular para outra marca. De repente aí o cara compra um Land Rover, compra um Volvo, compra uma outra marca e por aí vai. Tá? Pessoal, o assunto de hoje era esse, tá? Até o bem de Giffen. Ficou dúvida aqui, gente? Não, só essa última parte que foi mais nova, né, professor? Os outros foi meio O bem de Giffen ele tem essa particularidade, tá? Dá uma pesquisada na internet, aliás, leiam no capítulo lá. Mas o bem de Giffen ele é basicamente isso,
tá? Ele é um bem que ele assim, ele está relacionado a certo público de uma certa classe de renda. A pessoa está acostumada a comprar aquele produto ali porque realmente o preço dele, o valor monetário de aquisição, ele está muito superior, geralmente muito superior aos produtos concorrentes, aos bens concorrentes. E justamente por isso que ele compra, porque é caro, porque ele quer estar acima, né? Ai, quem é que anda de BMW, por exemplo? Quem é que anda de Mercedes-Benz? Uma pessoa que tem condição apenas de comprar um carrinho popular? Geralmente não, né? São marcas assim que você vê que quando você compara valores, o valor monetário, o dispêndio financeiro que vocês têm que realizar para comprar, ele é muito maior. Então, é, é fácil da gente entender que, puxa, aquela pessoa que realmente tem condição de comprar aquele veículo, ela não vai querer comprar um carro popular. Por quê? Porque essa pessoa, ela normalmente ela deseja estar acima da média. Ela deseja estar acima da, digamos assim, ela quer ser meio que exclusiva. Ó, quem que está passando ali? O Dr. Fulano de Tal. Olha a BMW dele, olha o Mercedes-Benz dele. Só para citar aí alguns exemplos. Olha lá o cara passando de Porsche lá, olha lá. Tá vendo a Dodge Ram dele? O cara anda com um carro aí que custa quase 1 milhão. Só para citar uns exemplos aí. Se baixar o preço desse veículo aí para o preço de um carro médio, um carro popular, ele vai deixar de comprar. É assim que funciona. Primeiro, ele só compra porque é muito mais caro. E se baixar o preço, ele deixa de comprar. Só que, claro, né, as empresas não vão fazer isso, porque normalmente, como existe público que compra e paga muito mais caro por isso, por que as empresas vão querer baixar preço se, afinal de contas, toda empresa visa lucro e o mais é preferível a menos? Elas desejam maximizar lucro, tá certo? Vocês têm dúvida, gente? Não, por enquanto não. Bom, o conteúdo de hoje era esse, tá? Tem uma avaliação marcada para amanhã, mas daí eu vou desmarcar ela. Vou fazer um resumo primeiro, certo? E vou passar uma outra atividade avaliativa para vocês, tá? E vou dar um prazo mais, deixa eu ver, até o final do mês para vocês resolverem. E nossa aula termina, deixa eu ver lá, se eu não me engano, início de, será que no cigarro, de dezembro? As aulas em geral vai até dia 12, né?